pessoal, a paz do Senhor de todos. Estamos mais uma vez aqui no nosso podcast da Paz. E pessoal, espero que vocês tenham aprendido bastante com o primeiro podcast nosso. Quem não assistiu, vai no nosso canal lá e assiste. E é um aprendizado muito importante. E hoje estamos mais uma vez aqui para que nós possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. E hoje nós vamos aprender sobre as incertezas do amanhã. As incertezas do amanhã, o que pode trazer o dia do amanhã para nós. E pessoal, hoje vamos estar trazendo aqui o nosso amigo, irmão, pastor Éder. E antes de passar para ele fazer a saudação a vocês, está aqui conosco mais uma vez, pastor Jorge. Pai do Senhor, pastor Jorge. Amém, glória a Deus. Depois do sucesso do primeiro podcast, eu quis participar do segundo também. Eu sei aqui que teremos conosco o pastor Éder, um homem bastante capacitado aí pela palavra de Deus. E esse tema nos faz refletir, né, acerca do que está acontecendo no mundo, pandemias, né, morte de pessoas famosas, apesar que todos morrem, todos os dias muitas pessoas morrem. Mas quando morre um famoso, são dadas várias notícias e começamos agora a refletir. Então, esse assunto vai ser abordado hoje aqui, junto com o nosso pastor Éder, e vou passar a palavra para ele, que ele possa dar uma introdução aí e falar um pouquinho da sua vida aí. Amém, amém. A paz do Senhor a todos. Agradeço ao nosso irmão Gleison, pastor Jorge também, pelo convite. Estive acompanhando aí o primeiro podcast aí da nossa igreja e realmente teve um impacto significativo aí na nossa igreja. As pessoas comentaram, várias pessoas trouxeram bastante comentário e agradeceram pelo esclarecimento que teve sobre a reforma protestante. E hoje a gente vai estar falando sobre as incertezas do amanhã, né? Estamos diante de um acontecimento bem impactante para o mundo, que foi a morte da cantora Marília Mendonça, né? Marília Mendonça, e trouxe um impacto, né, para as pessoas e fizeram com que as pessoas realmente começassem a pensar sobre esses acontecimentos inesperados que acontecem, né? O que é que a palavra de Deus, diante disso, o que é que a palavra de Deus nos recomenda? Qual a nossa atitude diante do dia mal, digamos assim, diante dos projetos futuros? Porque a gente imagina assim, Gleice, pastor Jorge, quantos projetos essa moça tinha? Muitos. Né? Quantos projetos, quantos planos? A agenda dela, provavelmente, eu acredito que até já tinha agenda para o ano que vem. Provavelmente. Provavelmente. Então, e assim, o que é que, diante disso, qual deve ser a nossa atitude? Né? O que é que nós devemos, como devemos se comportar e como devemos ver o futuro? O que é que a Bíblia recomenda? O que é que eu tenho que pensar acerca do futuro? Como eu devo pensar? Qual deve ser a minha confiança e esperança no dia de amanhã? Que a gente nunca sabe o que, é que vai acontecer. Então a gente vai falar muito sobre essas coisas aí. Eu passo a bola agora para vocês. Amém. Amém. Claro. E para iniciar, a gente vai estar iniciando pedir aqui a autorização dos senhores para ler uma passagem pequena, passagem bíblica aqui, Tiago, que tem tudo a ver com o título, Incerteza do Amanhã. E está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 3, 13 em diante, que diz assim: agora escutem. Tiago 4, versículo 13. Agora escutem. Vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, porque vocês são como uma neblina passageira, que aparece de repente e logo depois desaparece. Digam assim: se Deus quiser, estaremos vivos e vamos fazer isso ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando, e isso é mal. Portanto, quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. A gente vê aqui uma passagem bastante conhecida. Isso traz um ensinamento muito grande para a gente, porque a gente acaba, em algumas situações da nossa vida, a gente acaba querendo fazer algo sem pedir autorização a Deus, sem comunicar a Deus.
E eu entendo assim, como eu sou cristão, o meu manual é a Bíblia e quem dá a direção da minha vida é Deus. Então eu tenho tudo que eu for planejar, fazer, eu tenho antes de comunicar a Deus, né? E assim, e Tiago ele estava escrevendo, pastor Éder, para os próprios cristãos. Por que você acha que ele tá, porque o que é que quis dizer? Porque ele estava escrevendo para nós mesmos cristãos essa carta. Então, você bem falou que o foco, o público-alvo de Tiago era os cristãos. Então, isso aqui é uma recomendação para nós cristãos. Qual é a essência desse texto? A essência desse texto é: não faça os seus projetos sem contar com Deus. A essência do capítulo 4, versículo 13 a 17, o princípio que está nesse texto aqui é: faça os seus projetos e envolva Deus neles. Você não pode ter se achar tão capacitado, se achar tão prepotente, se achar tão, como eu posso dizer, autossuficiente, ao ponto de dizer que você vai chegar no futuro e fazer isso ou aquilo. Porque se você não coloca Deus nisso, se você não confia em Deus no seu futuro, aí o texto está dizendo, esse pensamento de achar que vai fazer algo no futuro sem Deus é maligno. Esse pensamento de achar que vai, trazendo para uma aplicação para o texto, esse pensamento de você achar, dizer assim, eu vou me formar, eu vou casar, eu vou comprar, e você exclui Deus disso, esse pensamento é maligno. Olha o que o texto está falando aqui. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. O ser humano não pode ter essa prepotência, esse sentimento de capacidade nele mesmo de chegar em algum lugar. Então quer dizer que naquele tempo Tiago estava notando que tinha muitos cristãos planejando algo para o amanhã sem pedir a direção de Deus, sem comunicar a Deus, sem buscar Deus, como um fato, como eu já disse aqui, e a gente, como é cristão, tem que comunicar e pedir a direção de Deus, não foi isso? Isso. Aqui fala muito também de dependência de Deus. Depender de Deus para o nosso projeto futuro. É pecado você planejar? Não é pecado. Mas o nosso planejamento, antes de tudo, nós temos que entregar na mão de Deus. Nós temos que pedir a direção de Deus, como você falou. Nós temos que colocar na mão de Deus e confiar que a gente só vai conseguir aquele projeto se Ele estiver conosco. Isso é dependência. Isso é a gente se colocar nas mãos de Deus. Quando a gente não se coloca na mão de Deus, quando a gente faz os nossos planos, confiando na nossa força, confiando apenas na nossa sabedoria, confiando na nossa capacidade, esse pensamento é maligno. Pastor Jorge, o senhor quer comentar? Tá? Eu estou refletindo aqui acerca da pessoa de Deus. A gente sabe que a questão do teísmo é Deus se relacionando com o homem. E quando Deus nos cria, quando Deus nos faz, nos molda, Ele colocou uma dependência. Eu creio que todo ser humano há uma dependência de Deus. E quando a gente exclui Deus dos nossos planos, exclui Deus da nossa vida, exclui Deus das nossas decisões, acabamos colocando a centralidade no homem. E o homem se torna prepotente. Jeremias vai dizer, maldito o homem que confia nele, no outro, ou faz de si o seu braço forte. Então percebemos que não adianta o homem estar planejando sem colocar Deus no plano. A gente até pode fazer algo que nós queremos, que nós desejamos, que nós planejamos, e achamos que vai dar certo. Temos até fé que vai dar certo. Mas muitas vezes o que é que acontece? Tudo que nós planejamos cai por água. É uma fatalidade, nos tira do nosso projeto. Mas eu tenho certeza que se nós estivermos alinhados com o pensamento de Deus, todas as coisas cooperarão para o bem de quem ama a Deus. Então, a brevidade da vida, ela está para todo mundo. Como o sol também está para todo mundo. A gente usufrui o bem e o mal, o ímpio e não ímpio,
vão usufruir de tudo, mas Deus separou uma graça para aqueles que estão alinhados com o seu pensamento. Então, não adianta o homem planejar sem estar alinhado com a vontade de Deus. O que é que vai dizer ali Provérbios 19, 21? Diz assim: o ser humano pode fazer muitos planos, contudo, quem decide é Deus. Então, aí fica a minha resposta. Então, o apóstolo Tiago estava querendo dizer: olha, não adianta planejar sem saber o que Deus quer. Porque você pode planejar uma coisa e não vai, talvez não consiga executar. Porque não era aquilo que Deus queria para você. Eu vejo isso aí, eu acredito que até às vezes na nossa vida mesmo a gente já tomou atitude sem comunicar a Deus. Verdade. E se a gente for olhar, aquela atitude parecia até boa, mas o resultado não foi legal, a gente se arrependeu. E a gente vê que Tiago estava alertando quem era, principalmente nós. Porque a gente vê isso, pastor Éder, acontecer cotidianamente na nossa vida. E às vezes a gente tenta tomar decisões e depois que toma a decisão vai querer consultar Deus, né? Só uma coisa interessante que tem aqui no texto é que diz assim: iremos a tal cidade. Viajar é pecado? Não. E lá passaremos um ano. É pecado você tirar férias? Não. E contrataremos. É pecado contratar alguém? Não. Ganhar dinheiro. Que ele fala, lá ganharemos. É. É pecado? Não. O que é pecado aqui? É você querer fazer tudo isso e excluir Deus. É você confiar que é a sua sabedoria, a sua capacidade, que você sem Deus é capaz de fazer tudo isso. Ou Deus ele é 100% da minha vida, ou ele não é nada. Ou eu coloco Deus por 100%, ou eu acho assim, na minha opinião. Deus deu o livre-arbítrio ao homem. O homem tem esse poder, né, de decidir. Mas a palavra vai dizer aquilo que a gente planta, colhe. Não adianta a gente estar plantando uma coisa e achando que vai colher outra. Mas o que eu entendo é que nós, como cristão, como ser humano, se não só cristão, porque tem pessoas que não dizem que não é cristão, mas crê em Deus, né, busca fazer o correto. Mas essas pessoas decidem de forma autônoma o que elas querem fazer. Mas a consequência é inevitável. Então, o que eu acho é que nós que somos cristãos, muitas vezes tomamos decisão que não está alinhada com o pensamento de Deus. Você já parou para pensar que quando você vai iniciar uma faculdade, você não pergunta a Deus qual é a faculdade. Você vai lá, qual é a que dá mais dinheiro, qual é que vai me deixar famoso, bem sucedido. Mas não pergunta a Deus qual é a faculdade, se o que é que eu faça para contribuir nesse mundo. Porque se comamos, se bebamos, façamos qualquer outra coisa, passando para a glória de Deus. Uma faculdade ou qualquer outra coisa que nós vamos fazer, primeiro deveríamos perguntar a Deus qual é, mas a gente vai e decide. E depois, quando a gente está fazendo, que chega no meio do caminho, a gente, Deus, eu não estou gostando disso. Me ajuda a escolher uma outra faculdade. Por quê? Porque não estava alinhado com o propósito de Deus. Você não se sente bem, muitas vezes. Você está ali forçado, está estudando aquilo que não quer, mas depois vai orar para Deus abençoar aquilo que você que escolheu. Aí muitas vezes a gente tem que regredir, né, voltar para o início ali e depois começar tudo de novo. Por quê? Por falta de alinhamento com os pensamentos de Deus. E é justamente isso aí que eu estava pensando essa semana. Se eu tenho um sonho, vamos supor que eu tenho um sonho de abrir uma loja. Só que, beleza, esse sonho, esse projeto de abrir uma loja está no coração de Deus. Só que eu começo a querer, devido aos meus próprios sentimentos, querer abrir em uma cidade muito grande, São Paulo. Será que Deus quer que eu abra Deus quer que eu abra a loja?
Mas será que Deus quer que eu abra, pastor Éder, em São Paulo? Será que Deus não vai querer que eu abra no Recife, em João Pessoa, Natal? Porque, assim, por causa de um deslize de comunicação com Deus, a gente acaba perdendo a bênção, né? Bem falando assim. É, a questão de consultar a Deus, a Bíblia diz assim, quem se apressa é o caminho. Bom, você já parou para pensar quantas atitudes, quantas escolhas a gente já tomou sem consultar Deus? Né? E talvez poderíamos estar hoje numa condição muito melhor se a gente tivesse consultado a Deus lá atrás. E nós hoje somos o quê? Resultado das nossas escolhas do passado. E amanhã seremos o quê? Resultado das escolhas que a gente está fazendo. E às vezes a gente fica querendo envolver Deus nisso aí. Né? Mas por que eu estou com um salário pequeno hoje? Eu estava falando isso aí na mensagem de quinta-feira na igreja. Estava dizendo, Deus não conta com preguiçoso. Eu estava falando, dizendo que eu não posso reclamar do meu salário pequeno. Ninguém pode reclamar do seu salário. Porque na época que a gente era jovem, que os nossos pais diziam assim, vai estudar, aí a gente estava namorando escondido. Na época que os nossos pais diziam, vai estudar, a gente estava gaseando aula para jogar futebol. Não é? Vai estudar. Vai estudar. Aí o que a gente estava fazendo? Gaseando aula, indo para o shopping, passeando. Então, assim, o amanhã pertence a Deus. Agora, o meu amanhã, as minhas atitudes, ela vai forjar o meu amanhã. As minhas escolhas vai determinar quem eu vou ser amanhã. Tem uma pergunta aqui, pastor Éder, que eu separei aqui. Tomar decisão. Se eu tomar uma decisão sem consultar a Deus, eu posso arcar com graves consequências, né? Tem pessoas até que perdeu a vida por uma decisão que não tomou o conhecimento de Deus. Isso. Quantos casamentos nós temos hoje? Chegou ao divórcio, por exemplo. Porque a moça não consultou a Deus se aquele namorado, aquela pessoa era da vontade de Deus. Quantas pessoas já entraram, quem sabe, num curso da faculdade e trancaram a sua faculdade, porque antes de entrar na faculdade não consultou a Deus para perguntar se o será aquilo. Então a gente tem exemplos no nosso dia a dia de que, por falta de consultar a Deus, por falta de direção, pedir a direção de Deus, a gente vai colher o fruto do erro. E às vezes a gente pensa que a direção que Deus vai dar vai ser totalmente contrária à minha. Mas às vezes Deus quer alinhar apenas alguns detalhes. Não é? Às vezes Deus quer que você seja, digamos, você quer ser que nem você falou, eu tenho uma empresa para abrir. Deus já falou que quer que eu abra. Mas Deus quer alinhar, você quer abrir em Recife, Deus, vai para o interior. Porque lá no interior não tem nenhuma empresa nesse segmento que vai vender mais. Então, às vezes, Deus quer alinhar uns detalhes em relação à nossa escolha para nos abençoar e a gente fica criando aquela caricatura de que Deus é mau. E que Deus vai agir, vai me dar uma direção que é totalmente contrária à que eu quero. E a Bíblia fala que Deus é bom. Deus não vai simplesmente estragar os nossos planos. Ele vai dar uma direção que aquilo ali vai ser o melhor, mesmo que no momento da escolha a gente não esteja entendendo, mas futuramente a gente vai cair a ficha em nós de que era o melhor. Eu já ouvi uma ministração sua, pastor, em relação, se eu não me engano, foi a Ana e o sacerdote Eli, né? Que Deus estava querendo um profeta e ele estava querendo um filho. E Ana queria um filho. Então Deus alinhou a vontade dele com a vontade dela. Olha o que ela disse assim, ó, Deus, se tu me der, eu te entrego. Ele vai ser criado como um sacerdote, vai ser criado na tua casa, vai ser para ti esse filho. Então ali já veio
a promessa de Deus se cumprindo, né? Ele chegou e disse, olha, tu vai conseguir esse filho. Porque ela estava com desejo no coração dela ter filho, era estéril, mas sendo que ela orou a Deus, pediu e Deus estava querendo um profeta. Então juntou, eu tendo a dizer, juntou a fome com a vontade de comer. Então é isso que deve acontecer na nossa vida, é a gente se aliar com os planos de Deus. Por quê? A Bíblia não diz que os planos de Deus são mais altos que os nossos, os caminhos de Deus são melhores que os nossos, né? Ele tem coisas muito melhores que olhos não viram, que ouvidos não ouviram. Então a gente tem que aprender a alinhar com aquilo que Deus quer. Por quê? Porque se a gente se alinhar com aquilo que Deus quer, a gente vai adquirir, né, as bênçãos. Porque a gente sabe, não adianta ter muita riqueza. É bom ser rico, ter dinheiro. É bom, é excepcional. Mas melhor ainda é estar na vontade de Deus. Né, o pastor Éder tinha um sonho, né, pastor Éder, de ser jogador. Mas hoje é pastor Éder, mas o sonho de jogador talvez era o que estava no coração dele. Mas o de Deus era algo muito maior, que é trazer um rebanho para ele, um pastorado. E ele tem prazer, né? Fala dessa escolha que o homem faz, mas a execução que Deus dá. Quando o pastor Jorge falou sobre o desejo que eu tinha de ser jogador de futebol, os planos de Deus, eles são perfeitos, né? A Bíblia diz lá em Isaías 46:10, se eu não estou enganado, fala assim, que Deus anuncia o fim desde o início. Porque Deus já tem tudo. Não é que Deus determinou tudo, mas Ele já sabe tudo que está no futuro. Ele já sabe tudo. E o sonho de ser jogador era um desejo meu. Era um desejo meu. E eu dava o melhor para isso. Só que Deus, na sua soberania, eu tenho meus planos. O que é que Isaías fala? Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os pensamentos dele são maiores do que os nossos. Paulo fala lá em Romanos 11:33, que os pensamentos dele são insondáveis. Em nenhum momento eu sabia que Deus queria que eu fosse pastor. Quando eu queria ser jogador. Não sabia que seria isso. Mas os pensamentos dele são maiores, os pensamentos dele são melhores, os pensamentos dele ninguém pode impedir, que é o que Jó fala lá, Jó 42, versículo 2. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Então, se Deus tem um pensamento a meu respeito, ao nosso respeito aqui, inconscientemente, ele vai nos levar aos pensamentos. Nós vamos chegar nos pensamentos que Deus tem por nós. Se nós não colocarmos, principalmente, eu falo daquela pessoa que já se submeteu à vontade de Deus. Por exemplo, você já aceitou Jesus, entregou a vida a Jesus. Por mais que nós tenhamos planos, vamos caminhar, seguindo nossos projetos, querendo alcançar os nossos sonhos, mas Deus, na sua soberania, vai fazer prevalecer em nós os pensamentos dele. Foi isso que aconteceu na minha vida. Queria ser jogador, hoje sou pastor. Mas em nenhum momento, quando eu me esforçava para ser jogador, vinha no meu coração que eu seria pastor. Então, hoje é que eu entendo que, respondendo a pergunta do pastor Jorge, eu tinha um projeto de ser jogador e Deus tinha um projeto de ser pastor. Amém. Vai ser duas perguntas aqui para você responder. Duas perguntas para você me responder, dar um conselho também para todos nós. Eu sou cristão. Como é que eu sei que eu sou um cristão da prática ou da teoria? E qual o conselho que você dá para que a gente seja os verdadeiros cristãos práticos? Qual o conselho que você daria hoje? Aquilo que você lê na Bíblia, você coloca em prática. Não tem outro remédio. Quando é que eu sou um cristão teórico? Quando eu tenho só conhecimento. Quando eu conheço de Gênesis e Apocalipse e não pratico. Quando eu sei a vontade de Deus e não faço a vontade de Deus. Então, ser um cristão teórico é você ter conhecimento da Escritura, saber o que tem que fazer e não faz. Você fica só no campo da teoria. Sabe aquela coisa que a pessoa, os fariseus, por exemplo.
queriam colocar um jugo nas costas do povo, dizendo, cumpram a lei. Mas eles não cumpriam. Então, o que é que Jesus falou? O que os fariseus queriam que as pessoas fizessem era correto. Ele estava mandando o povo cumprir a lei. Então, Jesus diz, faça o que eles estão dizendo, mas não façam o que eles fazem. Porque ele estava só no campo da teoria, e a teoria era verdadeira. A lei era a palavra de Deus. E eles mandavam o povo, colocavam esse jugo para as pessoas cumprirem a lei, mas eles não cumpriam. Eles ficavam na teoria. Então Jesus fala, façam o que eles dizem, porque o que eles estão mandando você fazer é correto. Agora não façam o que eles fazem, que é ficar só na teoria. Mas não é sem ser um fariseu, mas sendo um cristão comum, que busca fazer a vontade de Deus, mas às vezes se bate naquele versículo que Paulo diz, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse acabo fazendo, porque já quem o faz não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então a questão do homem querer fazer o correto pela palavra de Deus, seguir a palavra de Deus e não conseguir fazer na sua plenitude, leva ao homem a viver uma vida tipo de pecado, assim, que não consegue viver sem pecado. Se tem alguém que consiga viver sem pecar no mundo, sem errar, ou viver direcionado totalmente pela Escritura. Então, é por isso que é muito bom a graça. Né? Apesar que a graça ela não liberta a gente para pecar. Né? A graça liberta a gente do pecado. Né? Muita gente confundindo o conceito de graça. Né? Ah, agora eu sou salvo, agora eu sou crente, uma vez salvo, salvo eternamente, não importa os pecados que eu cometa, que os meus pecados não me levam mais para o inferno, porque eu já estou embaixo da graça. Mas a graça me libertou do pecado, não para pecar. E o conceito que o pastor Jorge está falando, se existe a possibilidade de alguém viver sem pecado, não existe. E de viver a Bíblia na sua plenitude. Tudo que tem na Bíblia, se tem lá, quem é o nosso modelo? Foi Cristo. Cristo veio para provar para mim e para você que era possível. Qual o objetivo qual foi a finalidade de Cristo vir aqui na Terra? Dizer assim, ó, eu vou mostrar a vocês como homem, eu sou Deus, estou lá em cima. Eu vou descer, vou sentir o que vocês sentem, vou andar pelos lugares que vocês andam, vou me relacionar com as pessoas que vocês se relacionam e vou mostrar como vocês devem fazer. E que é possível fazer. É possível cumprir toda a Bíblia? É possível. Porque se não fosse possível, não estava escrito. E se está escrito é porque é possível. Agora, nós somos limitados. Uma hora ou outra, eu vou errar. Agora, o que é que Deus quer ver em nosso coração? Ainda na pergunta de Jorge. O esforço em acertar. E também, como a pastora nos ensina aqui, pecado na vida do cristão é um acidente. Eu não tenho culpa. A Bíblia fala assim, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Eu não posso viver pecando e dizer ao mesmo tempo que estou embaixo da graça. Eu não posso viver uma vida de libertinagem. Eu não posso praticar um pecado hoje e o mesmo pecado amanhã, e o mesmo pecado depois da manhã, e o mesmo pecado depois da manhã. O que é que isso me leva a deduzir? Será que a pessoa é salva? Porque que graça foi essa que alcançou a pessoa que não liberta mesmo? Que graça é essa que não liberta? É como se um camarada tivesse no sinal vermelho, que é para ele parar, e quisesse, se ele atravessar aquele sinal, ele pode acontecer um acidente. Mas quantos sinais vermelhos a gente ultrapassa? Entendesse? Quantos E sinais? também você pode estar na sua via ali, o sinal está verde para você, você vai embora, pode acontecer que alguém vir. Aconteceu o pecado, eu entendo como se fosse isso. O pecado na vida da gente cristão deve ser um acidente.
certo? Porque tem pessoas que acabam que avançando esse sinal vermelho. E se eu sei que se eu avançar esse sinal, eu pode ser que venha uma carreta e acaba com a minha vida. Mas pode ser, né? É. Essa é a questão do sinal fazendo uma relação com o pecado, é válida, mas o que é que acontece? O problema não é quando você avança o sinal uma vez. Às vezes, por inconsequência, você fez. É. Mas a questão é você ficar acostumado Sim. em avançar o sinal todas as vezes. Uma hora ou outra você vai pegar uma multa, uma hora ou outra você vai bater numa pessoa, vai bater num carro, vai vir a consequência física, porque a consequência moral já está vindo, que é você estar infringindo a lei, né? Isso aí é uma consequência moral ali, que você mais a física, com a consequência desse pecado, vai se agravar. Mas por que eu pergunto isso? Porque diante da brevidade da vida, muitas vezes as pessoas vivem hoje como se tivesse Por exemplo, eu já conversei com um colega meu, ele disse, eu não gosto de crente. Não, porque diz crente que é crente e tal, mas tipo, olha para a vida minha é muito melhor do que a dele, assim, em relação à conduta. Né? Então, começa a questionar os tipos de cristãos que existem no mundo. Né? E aí a gente, diante da brevidade da vida, ele ainda disse assim, eu vou deixar para ser crente quando eu estiver velho, quando eu já usufruir, fazer Isso tudo, era o pensamento de muitos. fazer tudo, aí quando eu estiver lá velhinho, eu vou lá e aceitar Jesus e estou salvo. Não é assim que Jesus salva? Aí eu pergunto, diante da brevidade da vida, um pensamento desse, será que ele tem condições de ter a última, no último suspiro ali, dizer, me perdoa, Deus, e ser salvo? Eu posso responder essa pergunta, eu queria ler um versículo. Eclesiastes capítulo 9. É muito interessante esse comentário que o pastor Jorge está falando sobre bom seria se todo mundo tivesse a oportunidade do ladrão, né? Na cruz, né? E assim, eu acredito que ele ter alcançado a salvação antes da morte dele, ele se arrependeu verdadeiramente. E as pessoas têm a mania de brincar, que Gleison, dizer assim, não sei se você já aconteceu com vocês, né? Você tá andando no carro, aí aconteceu alguma brincadeira, corre não, vai devagar. E já começa a orar brincando assim, dizendo, Senhor, perdoa meus pecados, não sei o quê. O avião vai cair, a pessoa tá lá, e vai cair, aí começa a pedir perdão. Senhor, me perdoa, me perdoa. Essa oração não vai salvar, não. Porque essa oração é oração de medo. Ninguém está se arrependendo dos seus pecados. A pessoa está orando por medo da morte. É porque é natural que a gente, ser humano, a gente busque a Deus quando está numa situação difícil. Isso. Um exemplo, eu fui acometido com algum tipo de doença, automaticamente, eu sendo cristão, não. Existe um ser grande que se chama Deus e eu vou recorrer a ele. Até um ateu, quando estiver caindo de um avião, vai dizer, Deus me socorre. Essa é a realidade. Na hora... Agora a pergunta é, Deus atender, curar você da enfermidade. Deus livrar você de um acidente. Deus livrar você de um assalto, de um homem mau. É uma coisa. Para Deus salvar você, tudo. Você ser salvo para ir para o céu é uma situação totalmente diferente. Uma coisa é eu ter Deus por um momento. Uma coisa é eu chegar aqui, ó, Deus, me ajuda que eu estou liso, arruma dinheiro para mim aí que eu estou cheio de dívida. Aí Deus vai lá, arruma um bico para você, arruma alguma coisa, ele vai lá, faz o serviço, ganha dinheiro, paga a dívida, beleza. Aí depois você faz assim para Deus, calma. Isso. E outra coisa é você receber a graça, o pastor Jorge sabe, tá aí, é todo alinhado com a teologia, a graça salvífica. A graça salvífica, quando você recebe, é aquela graça que você é envolvido com ela e você anda embaixo dela tendo comunhão com Deus. Aí uma coisa é você estar lá, o avião vai cair, Senhor, perdoa meu pecado, essa oração não vai levar você para o céu.
Deus pode até livrar você do momento de morte ali, ou se não livrar você, isso não é oração de arrependimento. Isso é oração com medo da morte. E não é oração com medo da morte que livra dele. Arrependimento. É o arrependimento. Arrependimento. É remorso. Tem gente que chora no domingo e chora na segunda. Né? A gente não vê gente Isso. decide no domingo e desdecide na segunda. Volta a fazer tudo de novo. Tudo de novo. Mas se arrependeu? Não. Então eu queria ler um versículo. Eclesiastes capítulo 9, versículo 12. Fala assim. Esse texto aqui vai falar como é, respondendo à pergunta do pastor Jorge. Será que todo mundo vai ter aquela chance de orar, né? E dizer assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, feito ladrão da cruz? Esse texto aqui vai revelar para a gente que nem todo mundo vai ter essa chance. Não é? Vamos lá. Versículo 12, no capítulo 9 de Eclesiastes. Que também o homem não conhece o seu tempo. Como os peixes que se pescam com a rede maligna e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. O texto está dizendo assim, a minha vida e a sua é como o peixe que está nadando no mar. E o peixe que está nadando no mar, ele nunca sabe quando é que o pescador vai jogar rede. Ele só sabe que acabou a vida dele quando ele já está preso. Se ele soubesse que tem o pescador em cima, na superfície, na parte de cima da água ali, se tivesse um barco ali, se tivesse pessoas com a rede, se ele soubesse, ele não ficava ali. Então, o texto assemelha a nossa vida como o peixe que nada e que é pego pela rede do pescador, e como o passarinho que está voando e que é atingido, por exemplo, com a espingarda de um caçador. De fato, esse texto aí vai revelar nossa ignorância em relação à vida. Porque muitas vezes a gente não sabe qual o dia, não sabe qual é a hora, não sabe se daqui para amanhã a gente vai estar vivo, mas mesmo assim, às vezes a nossa atitude para com o próximo, a nossa atitude para com as pessoas, até Tiago fala, aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Então, a ignorância, a gente não sabe qual dia, e de fato, o que é que a gente deve planejar aqui nessa vida, o que deve ser feito de bom, porque Eclesiastes também vai dizer que tudo debaixo do céu é vaidade, que né, se você estudar muito é vaidade, se você faz qualquer outra coisa é vaidade. Então, qual é como é que eu posso dizer assim, qual é o sentido da vida? O que é que a gente veio fazer aqui na Terra? O que é que quando eu olho para a Bíblia, qual o conselho, quem foi que refletiu muito sobre a vida? Como devemos viver? A gente sabe que vai morrer, né? Sabe que a gente está aqui, o bicho está pegando aqui. A maior certeza que nós temos é que vamos morrer. Se tem uma certeza que existe, é essa, né? E você já nasce sabendo que vai morrer. Aí vem uma pergunta. Se a gente sabe que vai partir, como é que a gente deve viver até antes de partir? Qual a melhor forma de viver? Não é? O que é que eu vim fazer aqui na Terra? Eclesiastes capítulo 3, versículo 22. Olha o conselho de Salomão. Um dos caras que mais refletiu sobre a vida. O maior filósofo que a gente encontra aqui que pensou sobre a vida foi Salomão. Olha o que ele diz aqui, né? Eclesiastes 3, 22. Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras. Porque essa é a sua porção. Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Alegrar-se na sua obra. E isso aqui, ó. Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, no que faz. Se alegrar com o trabalho que faz, se alegrar com aquilo que está fazendo, se alegrar com aquilo que faz. Porque essa é a sua porção. Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? O que é que a gente tem que fazer
desfrutar do presente, desfrutar daquilo que Deus permite, que a gente está fazendo hoje. O que é que a gente tem feito? A gente tem uma família, tem que cuidar da família, se alegra em cuidar da família. A gente tem a obra de Deus para fazer, se alegra em fazer a obra de Deus. Não tem o trabalho secular para trazer o sustento para dentro da nossa casa, se alegra com esse trabalho. É difícil, né, meu irmão? É nada. Só basta botar Deus na e a gente vê que é de lá que vem o nosso sustento. Na verdade, o nosso tempo vem do Senhor, mas todo trabalho dignifica o homem, né? Deixa o homem muito ativo aí. Mas essa questão da brevidade da vida, Jó 8:9 vai dizer assim: porquanto nós surgimos ontem e nada sabemos sobre a vida, nossos dias na terra são como uma sombra ligeira. Então, é dar o seu melhor. Né? Uma vez eu perguntei na verdade, um colega veio me perguntar, ele era, vamos dizer assim, um gnóstico, ele acreditava em Deus em parte, não acreditava, ou acreditava que Deus é algo muito além de que o homem poderia se relacionar. Tipo, deu a terra e pronto, e deixou lá para o homem usufruir. Mas ele acredita em parte em Deus. E ele fez uma pergunta a mim, e na hora eu fiquei sem entender assim, sem ter palavras para responder. E essa pergunta foi justamente: o que é que o homem veio fazer na terra? Aí eu vou botar novamente ao Senhor essa pergunta. Depois Deus trouxe uma resposta, mas eu vou lhe perguntar: o que é que o homem de fato veio fazer na terra? Se a gente for olhar para pegar essa resposta, tem que voltar lá para Gênesis, né? Existem algumas finalidades que, quando Deus colocou Adão lá, ele deixa claro ali algumas finalidades do porquê de ter criado Adão, né? Uma delas é assim, ó, frutifique aí, né? Cresça, frutifique, faça amor com Eva aí para ter. Para ter, né? E administrar tudo que Deus fez. Só que tem uma palavrinha que a gente pode até pegar essa palavrinha e dizer que ela serve para a finalidade do que Deus criou o homem. Deus disse assim: dominai. Mostrou todo o jardim, ela disse: dominai. Ou seja, administre. Cuide de tudo isso aqui. Cuide. Mas acredito que a finalidade maior do ser humano, é glorificar a Deus aqui na terra. A resposta dele, e assim eu de certa forma concordei, é que o ser humano veio aqui na terra aprender sobre Deus, porque a gente não poderia aprender de Deus lá com ele. Deus é santo. Ele precisa santificar as pessoas para estarem ao lado dele. Então a terra, de certa forma, se a gente parar para analisar, em todo o tempo nós estamos aprendendo. Vamos para a escola para estudar, né? Para entrar no trabalho, nós aprendemos algo para ir trabalhar. E, de fato, para a gente conhecer a Deus, a gente conhece como? Estudando, aprendendo mais dele. E quando a gente passa a conhecer, a gente reconhece que só Ele é Deus. É verdade. Só Ele. Oh, glória. Então... E no versículo 14 aqui de Tiago, capítulo 4, né, a gente começou, diz assim: vocês não sabem como será a sua vida amanhã, porque vocês são como uma neblina passageira, que aparece e de repente logo depois desaparece. Quem aqui sabe o que vai estar fazendo amanhã às 5 horas da tarde? Pode ser que você saiba que você vai estar trabalhando, que você já planejou, mas será que eu vou conseguir chegar amanhã? Será que Deus vai permitir que eu chegue amanhã? Será que Deus tem planejado já o dia amanhã? Como vai ser o meu dia? Ou será que Deus vai me guardar? Porque o que ele quer trazer aqui para a gente aqui é que o amanhã
pertence a Deus. Deus já preparou tudo. E Deus ele já sabe até o dia que a gente vai morrer. Eu acredito que a nosso corpo fisicamente vai morrer, mas a gente que crê em Jesus, a gente vai partir para a vida eterna. A gente vai viver de verdade. Porque a gente vai estar vivendo com o Criador, vai estar vivendo com Deus, com o próprio Senhor que nos criou. E eu separei aqui algumas coisas aqui sobre esse versículo, que diz assim: quem somos nós para planejar nossas vidas daqui a um ano? E aí, pastor Ed? Se eu planejou algo daqui a um ano, e aí, será? Como vai ser? Daqui para lá, Deus vai permitir? Deus já... Então, primeiro eu queria dizer que planejar a vida não é pecado. Não é. Aliás, quem planeja erra menos. Né? Você vê assim, empresa que tem planejamento, ela é muito mais organizada do que empresa que não planeja. Né? Um casal que planeja ter um filho, ele tem uma vida muito mais organizada do que aquele casal que teve um filho de repente. Né? Tudo no planejamento ele sai mais organizado, ele é mais difícil de ter empecilhos, dificuldades quando se planeja. Por isso que a Salomão, em um dos textos lá de Provérbios, ele fala assim, ó, na multidão dos conselhos há sabedoria. Porque assim, planejar não é pecado. Mas essa certeza que você fala, se eu vou chegar, eu não tenho a resposta. E ele deixa um alerta, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Provérbios 27, verso 1 diz assim: não presumais do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Então, cara, assim, eu posso planejar, não é pecado, estando certo de que eu não sei se eu vou conseguir chegar nas metas estabelecidas até o final do meu objetivo. Supor, você planeja daqui a 5 anos, você está planejando daqui a 5 anos ter um filho com a nossa querida Jennifer. Você planeja, colocou lá no papelzinho. 2026. Você vai fazer o planejamento como se dependesse de você. Sabendo, tendo a certeza que não depende. Fazer tudo, você vai trabalhar, vai procurar ter uma renda, uma estabilidade financeira, para não deixar faltar nada para o filho. Vai fazer tudo e correr atrás como se dependesse de você, tendo certeza que não depende. Pastor, pelo fato da gente ver muitas pessoas bem-sucedidas, pessoas milionárias, elas, pelo fato dela ter muito dinheiro, ser milionária, será que muitas delas acham, pelo fato de elas ser ricas, milionárias, determinam o que vai acontecer amanhã? Entendeu? O poder, né? Aquela coisa. O poder muda muito o ser humano. Nem todo mundo tem capacidade psicológica de lidar com dinheiro, por exemplo. Lidar com o poder, com o status. Nem todo mundo tem um psicológico maduro, equilibrado, para poder lidar com o crescimento, por exemplo. Então, tem pessoas que, quando chegam num patamar, sem preparo, sem princípios, se perdem nos seus pensamentos. O dinheiro, o poder, a posição, tende a trazer um pensamento para o ser humano de que tudo é possível porque ele tem dinheiro, porque ele tem poder, porque isso traz segurança. Não é? A segurança da riqueza. Há quem diga que se não faltasse nada para o ser humano ia dizer, para que Deus? O ser humano tem dinheiro, o ser humano tem família, o ser humano tem saúde. Se o ser humano não faltasse nada para o ser humano, o que ele ia fazer? Ele ia olhar para si dele. Onde é que vai encaixar eu? Eu preciso de Deus para quê? Mas Deus nunca permite o ser humano ser pleno. Já percebeu isso? Deus nunca permite, por mais dinheiro que a pessoa tenha, por mais... não se satisfaz. Ela nunca é plena. Você vê pessoas que têm dinheiro que se matam, né?
Então, assim, o dinheiro, Gleison, ele tende, a riqueza, o dinheiro, o poder, a fama, tende a trazer uma segurança ilusória, uma segurança escorregadia no coração do homem. Ele chega a dizer, porque tem dinheiro, porque tem poder, porque tem fama, a confiar que aquilo ele vai chegar em tudo e vai realizar e vai fazer acontecer. Ele tem tudo para isso. Mas a Bíblia fala lá no Salmo 73 que essas pessoas que confiam na riqueza, elas estão andando no caminho escorregadio. Antes de eu passar para o pastor Jorge, eu separei aqui sobre esse versículo 14. A gente leu que diz que porque vocês são como uma neblina, Tiago está comparando a gente com uma neblina, como um vapor, né, que vai evaporar. E João 3, vamos lá para João. João capítulo 3, versículo do 3 ao 8. Vou ler aqui rapidinho para a gente ganhar tempo. Vamos já tá indo para o final já, pessoal. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Será que pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Eu afirmo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aí, versículo 6. A pessoa nasce fisicamente de pais humanos, mas nasce espiritualmente do Espírito de Deus. Por isso, não se admire de eu dizer que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que faz, mas não se sabe de onde vem nem para onde vai. O mesmo acontece com todos que nascem do Espírito. A gente vê Tiago comparando a gente com a neblina. E aqui a gente já vê o nosso Senhor Jesus comparando a gente com o Espírito, com o vento. E eu separei aqui que a neblina de Tiago estava falando sobre a gente carnal. Estava falando que o amanhã só pertence a Deus em questão da nosso físico, carnais. Comparando a gente com uma neblina que vai botar ao pó, e nosso corpo vai botar ao pó. E Jesus já estava falando sobre o nosso espírito. Porque a gente sabe que depois da morte, a nossa alma precisa tomar um destino. A nossa alma vai ter que tomar um rumo. E nós, como cristãos, acreditamos que nós vamos morar no céu. Eu estava vendo esse versículo e ele é muito interessante para a gente, porque nós devemos cuidar, sim, muito da nossa alma. Porque é algo que a gente vê que Jesus estava dando a comparação, o vento vem e a gente não sabe de onde ele vem. E para onde o vento vai? Então, hoje eu acredito que as minhas atitudes hoje aqui na Terra vai dizer para onde a minha alma vai, meu espírito vai. Só um adendo antes de passar para o pastor Éder. Quando Jesus está falando da questão do vento, ele está se referindo ao Espírito Santo, a qual, quando ele disse Nicodemo, você vai ter que nascer de novo, tirar toda aquela crosta que tinha da religiosidade, do achismo, do conhecimento dele, e começar a passar a conhecer a Deus. Mas aí ele disse, olha, tu não domina o vento, tu não sabe nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Ele quer dizer assim, o Espírito Santo, que deve habitar em você, você não tem que querer domá-lo, você tem que deixar ele fluir sobre a sua vida. Na hora que Jesus fala sobre o Espírito Santo, é na questão de estar deixando ser levado pelo Espírito Santo, não querer dizer como o Espírito Santo tem que trabalhar na vida dele. Então, eu costumo falar, já falei várias vezes com algumas pessoas dizendo assim, nós não somos um corpo
e temos um espírito. Não é assim. Eu sou um espírito que habita no corpo. Né? Eu não sou um corpo e tenho um espírito. Eu sou um espírito e habito no corpo. Então, o corpo enterrado lá vai, o espírito permanece. Não existe bala perdida que atinja o espírito. Não existe ataque cardíaco no espírito. Não existe AVC no espírito. Não existe parada respiratória no espírito. O espírito permanece eternamente. E o nosso destino eterno, a gente conhece a Escritura, nós somos conhecedores, que é destino com Deus, eternidade com Deus, ou eternidade sem Deus. Né? Não tem meio termo nisso aí. A Bíblia não fala questão de purgatório e tal, não vai entrar nesse mérito aí, mas a Bíblia não fala de local intermediário antes do céu, assim, é céu ou inferno. Beleza? Nem é, pastor Jorge. Amém. Já estamos aqui indo para o final. Né? Uma palavra abençoada sobre a incerteza da vida faz a gente refletir, né? E aprender aqui junto com o pastor Éder que, como Salomão falou, a gente tem que curtir a obra que é realizada, né, da nossa vida, curtir a nossa família, né, nessa brevidade da vida que nós temos, mas, acima de tudo, colocar Deus nos nossos planos, nos nossos sonhos, nas nossas realizações, dar glória a Ele em tudo, porque, de fato, né, quando o homem quer se exaltar porque tem dinheiro, tem poder, tem isso, Deus vai lá e mostra que ele não é nada. E você vê uma pessoa no hospital, num leito, num câncer terminal, pode ter o dinheiro que for, mas aquele dinheiro não vai salvar ele. Mas aí você vê um pobre que não tem condições de pagar um hospital caro, aí pela fé dele, orando, Deus vai lá e restitui. E nós, aqui nesse podcast, a gente, pelo fato de nós somos cristãos, nós temos que proclamar que a salvação só existe em Jesus. Não há em outro lugar. Né? E a gente tem tentado, Deus tem colocado isso no nosso coração para a gente alertar as outras pessoas e que através desse vídeo você passe a refletir mais sobre a sua vida, que eu possa passar a refletir mais sobre minhas decisões, o que eu estou procurando para a minha vida, se é do agrado de Deus. Ajudar o próximo, Mas fazer o bem. A maior preocupação hoje é sobre a nossa alma. Porque o nosso corpo, ele alertou aqui que, ó, voltar para o pó. E a nossa alma? Né, pastor? É por isso que, quando a gente estava conversando no começo, eu sei que muitas pessoas vão ouvir esse podcast, e a intenção que eu tenho, é que as pessoas reflitam que a morte chega para todo mundo. Por isso que lá em Eclesiastes 7:2 fala assim, que é melhor a gente ir numa casa onde há choro, é melhor a gente ir numa casa onde há luto, porque lá nessa casa, do que a gente ir numa casa onde há festa. Porque na casa onde há luto, a gente vai se lembrar que um dia a gente vai morrer. E é isso que eu queria que as pessoas entendessem. Não chega só para o vizinho que faleceu, vai chegar para cada um. Hoje a gente teve uma brincadeira aqui com as crianças, aí teve o sorteio do bonequinho, né? Chegou em casa, aí a Edlin não ganhou o presente. Aí eu falei assim, cadê seu presente? Eu falei, não, pai, ele chamou meu nome. Aí na mesma hora eu conciliei o sorteio daqui dos presentes com o tema do podcast. Eu digo, a vida é como um sorteio. A morte é como um sorteio. A gente não sabe quando é que vai ser sorteado. A gente está na fila, a gente não sabe qual é a posição que a gente está na fila. A gente não sabe se a gente está próximo. Quando chegar, chamar a fichinha. Quantas pessoas estão na nossa frente, não é?
Aí a Bíblia fala assim, ó, que o justo, aquele que entregou a vida a Jesus, aquele que se arrependeu dos seus pecados, fala lá, tem um texto que fala que o justo tem esperança até na morte. E a gente, muitas pessoas até já chegou a comentar, pô, como é que os cristãos, ele consegue comentar sobre a morte de uma forma tão Suave, né? tão suave, eles já chegam até a sorrir, pastor Jorge. E só vai entender isso quem tem certeza da salvação, porque a nossa alegria maior, o nosso anseio maior é partir daqui e morar com Jesus. E quem falou melhor sobre a morte e ainda disse assim: eu tenho que morrer, porque se eu não morrer, o grão do trigo não floresce. Ou seja, se eu não morrer, não há crescimento. E ainda diz assim: já está chegando a hora para que eu venha glorificar meu Pai. Meu Pai seja glorificado na minha morte, Jesus falou. Então veja que para quem crê em Deus, para quem sabe que Ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor, a morte não é o fim, é o início de uma vida, de uma eternidade com Deus. Então a gente tem que, por isso que os cristãos eles se alegram até na morte de outro crente, né? Porque sabe que Deus preparou, sabe que Deus reservou um lugar muito melhor do que a terra. Claro que queremos viver aqui nessa terra, mas o que é que nós deixamos nessa terra? O legado. O que é que Jesus deixou na terra? O legado. Jesus não tinha ouro assim, financeiramente, não era rico nem nada, mas o que ele fez e influencia até hoje é isso, é ter comunhão com o outro, é amar o próximo, é querer fazer o bem, é querer servir a Deus com fidelidade, é querer honrar o nome do Senhor em tudo. Então, vocês que estão nos ouvindo, que ouviram esse podcast, vocês sejam ricamente abençoados e tenham assim Jesus como o autor e consumador da sua fé, para saber que não é ouro nem prata que vai deixar você feliz, mas está dentro da vontade de Deus, porque até na morte, a sua morte glorifica a Deus. A morte de um justo, a morte de um crente, glorifica a Deus. Então é isso que eu tenho para dizer. Amém. Na minha parte, eu já encerrei. E nosso irmão, pastor Éder, vai ter alguma coisa para Vou deixar o finalizar? pastor Éder para deixar uma breve reflexão, mas antes de passar para ele, eu tenho que dizer que nós precisamos, como eu já falei aqui, tomar uma decisão. Tomar uma decisão de vida e qual a decisão que Deus quer que a gente tome para a nossa vida. Que você reflita sobre o amanhã, sobre o que pode acontecer amanhã. Então, pastor Éder, finaliza com essa breve reflexão. Amém. Eu quero agradecer a vocês pelo convite, né? Dizer que fiquei muito grato a Deus. Muito feliz, né? Ter essa conversa, esse bate-papo. E dizer para todos os nossos amigos que estão ouvindo um conselho para tentar. Já falei o que eu vou falar agora, já falei em várias pregações, mas eu levo isso para a minha vida, sabendo que a morte um dia vai chegar. Eu não sei qual é a posição na fila que eu estou. Você também que está ouvindo não sabe. Mas o sorteio está aí, a catraca está girando, não sabe se a gente vai ser o próximo a ser chamado. Então tem algumas coisas que eu levo para a minha vida que eu tenho que fazer, os princípios que eu ensino para minhas filhas, para minha esposa, e que eu queria que você colocasse isso no seu coração. Sabendo que a vida é tão breve. Se você fizer isso, você vai viver a vida que é breve da melhor forma. Primeiro, adore a Deus, ame as pessoas e use as coisas. É um conselho que eu dou para você. Eu não posso parar, não posso deixar de fazer uma pergunta para você, pastor. É uma pergunta meio tendenciosa, mas é a última, eu prometo. Hoje é 14 de novembro. Passado meia-noite é 15. Mas a pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte: se eu tivesse 24 horas apenas de vida,
nessas 24 horas, eu sabendo que iria morrer, o senhor como cristão, o que é que o senhor faria? 24 horas, né? 24 horas de vida. Mas todo saudável, todo perfeito. Mas o senhor sabendo o dia exato, a hora exata da sua mão. Faria justamente o que eu falei quase agora. Adorava a Deus, continuava adorando a Deus, amando as pessoas e usando as coisas. Ótimo. Então, pessoal, muito obrigado por vocês terem acompanhado o nosso podcast La Paz. Pessoal, compartilhe esse vídeo, envia para o teu amigo, familiar seu, evangeliza, ajude a gente a evangelizar, a aprender a palavra de Deus. Segue os canais da igreja, o Instagram, o YouTube. E eu peço que vocês continuem nas orações de vocês, cada um de nós. E na próxima semana a gente vai ter outro convidado para que a gente possa aprender mais um pouco da palavra de Deus junto. E foi um maior prazer de estar com vocês aqui. Como nosso irmão Cass falou, nos sigam, vai estar na descrição do vídeo aí, o Instagram, o YouTube, os link do podcast. Então você vai poder estar nos acompanhando e vamos fazer muitos outros trabalhos. Pessoas aqui também com conhecimento diversificado da palavra de Deus para que você seja abençoado aí no seu lar. Deus abençoe. Fiquem na paz.